Olá, como vai? Espero que você esteja muito bem. Estamos aqui para o nosso último capítulo deste maravilhoso livro, Uma Vida com Propósitos. Que Deus possa ter falado ao seu coração, possa ter ensinado você verdades incríveis e possa realmente fazer com que nós possamos mudar as nossas atitudes para vivermos uma vida cristã frutífera e que possamos realmente ser aquilo que Deus espera de cada um de nós. Quero te convidar, venha fazer parte do nosso canal, queremos estar... Este é o primeiro livro que nós lemos e quero que isso se torne um hábito, que nós possamos realmente encontrar outros livros. Se você tiver uma sugestão de algum livro bacana para a gente ler, por favor, deixe nos comentários, gostaria muito de saber. De repente é um livro que foi importante para você e que de repente pode ser um grande achado para a vida de muitas pessoas. E compartilhe essa mensagem, que ela possa chegar a muitos corações e que pessoas possam realmente encontrar sentido para suas vidas, realmente o verdadeiro propósito de cada um de nós. Vamos para a leitura de hoje então? Dia 42 dessa leitura. A armadilha da aprovação. É perigoso preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito, mas se você confia no Senhor, está seguro. Provérbios 29 e 25. Não estou buscando agradar pessoas. Não, estou buscando agradar a Deus. Se ainda estivesse buscando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Você vive em busca da aprovação de quem? Como Deus nos criou com uma necessidade de relacionamentos, cada um de nós carrega o desejo de ser amado, valorizado e apreciado. Nós ansiamos pela aceitação e pela aprovação dos outros. Esse desejo de pertencer, o desejo de se encaixar e se sentir ligado a outros é a força motriz por trás de muitas das nossas escolhas. Tanto nas pequenas decisões, como as roupas que vestimos ou o corte do nosso cabelo, tanto nas decisões maiores, como onde moramos e trabalhamos, somos mais influenciados pelo que as pessoas pensam sobre nós do que imaginamos. Não há nada de errado com o nosso desejo de ser aceito, apreciado e aprovado pelos outros. Na verdade, sem a afirmação das pessoas, não desabrochamos todo o nosso potencial. Nosso crescimento é interrompido. Só podemos nos tornar tudo o que Deus nos criou para ser com a ajuda de outras pessoas. Como eu expliquei nos capítulos anteriores, Deus nos moldou para necessitarmos uns dos outros. Todos precisamos de alguém, que alguém acredite em nós, que nos encoraje e que assegure nosso valor e progresso. Se você não faz parte de um grupo pequeno ou de uma família da igreja que haja assim, precisa encontrar um. O encorajamento é essencial para a sua saúde e para seu desenvolvimento espiritual. Contudo, como todos os desejos bons e saudáveis que Deus põe em nosso coração, o desejo por aprovação pode ser mal empregado, abusado ou confundido. Ele pode se tornar uma obsessão que domina a nossa vida e um medo que destrói a nossa alma. Assim como uma bactéria que se alimenta da carne, a doença da aprovação pode consumir todo o nosso tempo e toda a nossa energia e felicidade. Certa vez, o autor norte-americano Bill Cosby disse: "Não sei qual é a chave do sucesso, mas sei que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos." A busca por agradar a todos é um outro lado da inveja. A inveja diz: "Preciso ser como você para ser feliz." Aquele que quer agradar a todos diz:
Preciso que você goste de mim para ser feliz. As duas armadilhas nos impedirão de viver uma vida com o propósito de glorificar a Deus. O lado negro da busca por aprovação é o medo da desaprovação. Depois de conversar com pessoas de mais de 100 países diferentes, creio que o modo de ser criticado ou rejeitado pelos outros é o motivo mais comum pelo qual as pessoas se desviam do caminho de Deus, que Deus planejou para elas. Acredito que esta seja a ferramenta favorita de Satanás para distraí-las. Uma vez que você sabe para que foi criado, ele sussurra: mas o que as outras pessoas vão pensar sobre isso? E se eles não gostarem dessas mudanças? E se criticarem o que você disser ou fizer? E se zombarem daquilo que você acredita? Esse medo da rejeição em geral é uma força tão avassaladora que retrocedemos e não fazemos as coisas certas a fazer. E por isso que a pressão dos colegas é tão eficaz em controlar o que fazemos e dizemos. A pressão dos colegas, quer da escola, quer do trabalho, quer com os vizinhos, tem uma raiz no medo da desaprovação e da rejeição. Quando escolas, empresas ou governos usam o politicamente correto para reprimir nossa liberdade dada por Deus de falar e de viver de acordo com nossa consciência, estão querendo se aproveitar deste medo. É claro que a Bíblia nos ordena repetidamente que devemos ter consideração pelos sentimentos dos outros. Em questão de comportamento que o Senhor permite grande liberdade. Nós podemos saber que essas coisas não fazem diferença, mas não podemos simplesmente agir assim para agradar a nós mesmos. Devemos ter consideração pelas dúvidas e medos daqueles que pensam que estas coisas estão erradas. É falta de amor ignorar como nossas decisões afetam os outros. Paulo nos recorda: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Contudo, a Bíblia também nos adverte que para não deixarmos que o medo da desaprovação nos impeça de fazer o que Deus quer que façamos. Provérbios 29:25 diz: preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito é perigoso? Outra tradução desse versículo diz: ter medo das pessoas é uma armadilha perigosa. A isca dessa armadilha é uma mentira que diz: se eu conseguir que todos gostem de mim, então eu serei feliz. Mas essa mentira servirá apenas para nos fazer infelizes. Não podemos viver sob o constante estresse da preocupação com o que os outros pensam de nós. A Bíblia diz: mel demais não é bom, bem como buscar muitos elogios. Os perigos de buscar a aprovação de todos. Quero compartilhar 5 efeitos nocivos de permitir que a aprovação ou desaprovação dos outros determine o que você faz em sua vida. Buscar a aprovação das pessoas faz que me desvie da vontade de Deus para a minha vida. Lembre-se, Deus não o criou para satisfazer as expectativas dos outros. Você foi planejado para agradar a Deus. Deus ama ver você sendo você mesmo. A palavra de Deus é indiscutivelmente clara. Nosso objetivo é agradar a Deus, não as pessoas. Somente Ele examina os motivos do nosso coração. Veja que Deus inspeciona e testa os motivos do nosso coração. Deus sempre está mais interessado em por que você faz o que faz do que em onde ou como você faz.
Você pode fazer todo tipo de boas obras, mas se sua intenção for apenas impressionar os outros, ser reconhecido ou evitar a desaprovação, você erra o alvo. Paulo disse: você pode gabar-se, mas a única aprovação que realmente importa é a aprovação do Senhor. Além disso, se você está sempre focado em como outras pessoas querem que você seja, então não pode se tornar quem Deus quer que seja. As expectativas dos outros irão restringi-lo, limitar seu potencial e impedi-lo de realizar o sonho que Deus pôs em seu coração. Buscar a aprovação das pessoas impede minha fé de crescer. O medo da desaprovação me impede de correr riscos na fé. Sem correr riscos, minha vida não pode distender-se e desenvolver. Muitas pessoas nem mesmo dão o primeiro passo de fé em Cristo porque têm medo de que seus amigos e sua família as desaprovem e o desprezem. Este é um erro fatal. A Bíblia diz: vocês buscam elogios uns dos outros, mas não buscam a aprovação que vem de Deus. Nunca permita que alguém interfira em seu relacionamento com Cristo. A busca da aprovação dos outros é uma deficiência emocional. Ela imobiliza seu potencial. Provérbios 29 e 25 diz o seguinte em A Mensagem: o medo da opinião dos homens pode paralisar. A confiança do Eterno protegerá disso. É claro que qualquer tipo de medo irá atrapalhar seu crescimento espiritual, mas preocupar-se com o que os outros pensam é especialmente incapacitante. Quando as opiniões dos outros têm muito espaço em nossa vida, o papel de Deus fica reduzido. Mas quando a aprovação de Deus é mais importante para você, o modo de ver dos outros perde seu poder. A opinião de quem é mais importante para você, quem quer que seja essa pessoa, ela é o seu Deus. Quando você valoriza a opinião de alguém mais do que a opinião de Deus, dá a essa pessoa o poder e a autoridade que pertencem somente a Deus. E essa atitude gera todo tipo de insegurança. Por outro lado, quando a aprovação de Deus é o que é mais importante, você fica livre da insegurança, pois Deus nunca o irá rejeitar. Buscar a aprovação das pessoas leva a outros pecados. A Escritura está repleta de exemplos de pessoas que erraram porque cederam à pressão dos demais. Rúben concordou em vender José, seu irmão mais novo, como escravo, porque os outros irmãos o pressionaram. Quando o povo o pressionou, Arão fez um ídolo de ouro para ser adorado. Sansão quebrou seu voto com Deus quando sua namorada o pressionou. Pedro negou conhecer Jesus, pois temeu o que os outros poderiam dizer. Pilatos, embora soubesse que Jesus não havia feito nada passível de punição, permitiu que ele fosse crucificado, porque temia a desaprovação da multidão. Se for honesto, você conseguirá se lembrar de situações que cedeu à pressão dos outros da mesma forma que essas pessoas cederam. Este seria um bom momento para fazer uma pausa e confessar a Deus sua covardia. Faça das palavras do rei Saul a sua oração. Peço que você perdoe meu pecado. Segure a minha mão e me conduza até o altar para que eu possa adorar ao Eterno. Permita-me ser franco. Se seus amigos estão fazendo que você despreze seu compromisso com Jesus, negue suas crenças, abra mão de seus valores ou desista dos sonhos dados por ele, você precisa encontrar novos amigos. A Bíblia adverte:
Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ela também diz: amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto há tempo. Amigos que não incentivam sua caminhada com Deus não são amigos verdadeiros. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Buscar a aprovação das pessoas leva à hipocrisia. A palavra hipócrita provém de uma antiga palavra grega usada para descrever atores no palco que representavam diversos papéis em uma mesma peça, usando máscaras diferentes para cenas diferentes. Quem busca a aprovação das pessoas usa máscaras e muda de papel dependendo da audiência. Essas pessoas usam uma máscara em casa, outra máscara na igreja e uma máscara completamente diferente no trabalho. Elas são hipócritas. Se cair na armadilha de buscar a aprovação das pessoas, você esconderá seu verdadeiro eu por medo de ser rejeitado. Abrirá mão de suas convicções para ser socialmente aceito e politicamente correto. Jesus referiu-se a esse tipo de hipocrisia quando disse aos fariseus: vocês estão sempre tentando parecer bons, mas Deus vê o que está no coração de vocês. Aquilo que a maioria pensa ser importante não tem valor diante de Deus. Buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem da minha vida. Até que você se liberte do medo e da desaprovação, Deus não pode usá-lo como gostaria. Você relutará em compartilhar a poderosa mensagem de Deus que Deus quer comunicar através de sua vida. Seu testemunho ficará reprimido e você perderá o maior privilégio da vida, ser usado por Deus para modificar o destino eterno de outro ser humano. Por séculos, Satanás tem usado o medo da rejeição para silenciar os cristãos. Mesmo durante o ministério de Jesus na terra, diante de muitos milagres, o discípulo João disse: ninguém tinha coragem de falar favoravelmente sobre ele, Jesus, em público, pois tinha medo de ter problemas com os líderes judeus. Mais tarde, João escreveu: mesmo assim, muitas das autoridades creram nele, mas não admitiam por medo dos fariseus, para que não fossem expulsos. Estavam mais preocupados em receber a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Se você sempre reluta em compartilhar sua fé com os outros, tem um problema com a busca de aprovação. Pelo bem das pessoas e pelo destino eterno delas, você precisa pedir a Deus que o ajude a ficar livre desta armadilha. Como ser liberto da busca por aprovação? Qual é a cura para o vício da busca da aprovação? Como nos libertamos da prisão, que é tentar agradar a todos? Bem, uma vez que essa é uma prisão mental, não física, a solução é mudar nosso modo de pensar. A palavra bíblica para essa mudança de mente é arrependimento. Não ficamos livres da pressão de nos moldarmos às situações quando temos nosso pensamento transformado por Deus. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, o que é que Deus usa para transformar nossa mente? A resposta é a verdade. Mentiras culturais nos moldam, mas verdades eternas nos transformam. Eu vou ler novamente para você. Mentiras culturais nos moldam, mas verdades eternas nos transformam.
Jesus disse a famosa frase: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." A seguir, apresento 6 verdades para você recordar na próxima vez em que for tentado a ceder à pressão das pessoas. Lembre-se de que nem mesmo Deus agrada a todas as pessoas. Em todos os eventos esportivos, fãs dos 2 times oram para que esse time vença, para que o seu time vença. Em todas as eleições, pessoas de diversos partidos oram para que seus candidatos vençam. Alguém sempre se decepciona. Há dias em que os fazendeiros oram por chuva e as crianças oram para que haja sol. Outros dias, algumas pessoas oram pedindo neve, enquanto outros oram para que não haja neve. Poderíamos acrescentar muitos outros itens a essa lista. Nem mesmo Deus pode agradar a todos. Somente um tolo tentaria fazer o que nem mesmo Deus pode fazer. É impossível agradar a todos ao mesmo tempo. Ainda que conseguisse fazer que todas as pessoas gostassem de você, isso não seria uma boa ideia. Significaria apenas que você não tem convicções nas quais acredita profundamente, tampouco nem princípios que está disposto a defender. Jesus disse: "Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês." Lembrem-se de que não preciso de aprovação de ninguém para ser feliz. A felicidade é uma decisão. Você não é feliz quando decide ser. Ou melhor, você é tão feliz quanto decide ser. O que as outras pessoas pensam de você não pode roubar sua felicidade, a não ser que você permita que roube. É fato que em nosso planeta decaído, cheio de pessoas decaídas, sempre haverá aquelas que irão desprezar sua aparência, não irão gostar do que você faz, desaprovarão aquilo em que você acredita, questionarão o que você diz e o desrespeitarão. Contudo, elas não podem controlar suas emoções, a menos que você permita. A desaprovação delas não precisa deixar você devastado. Sendo pastor, já conversei com centenas de pessoas que investiram grande parte do seu tempo e energia tentando agradar uma pessoa impossível de ser agradada. Na maioria das vezes, um dos pais ou outro membro da família. Quando pergunto se todo esse esforço teve algum resultado, a resposta sempre é não. Então compartilho uma verdade que a princípio é difícil de ser compreendida, mas que acaba sendo libertadora. Se você ainda não conseguiu a aprovação dessa pessoa, não vai conseguir nunca. O problema não é você. Ela é que é uma pessoa impossível de ser agradada. Aqui, porém, está a boa notícia. A verdade que o liberta. Você não precisa de aprovação deles para ser feliz. Por isso, deixa pra lá. Pare de gastar energia emocional em algo que nunca vai acontecer e que não é necessário para que você seja feliz. Eles são infelizes, mas você não precisa ser. Não há motivo sensato para vocês dois serem infelizes. Em vez de se concentrar nessa pessoa a quem não consegue agradar, fixe seus olhos em Jesus, que o aceita incondicionalmente. Quanto mais importante Jesus se torna em sua vida, mais livre você será da desaprovação dos outros. Foi Jesus quem prometeu: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Conhecer Jesus pessoalmente pode libertar você de muitas coisas: do peso da culpa, do veneno do ressentimento,
do estresse de trabalhar demais, da pressão do materialismo, dos vícios e dos medos da morte. No entanto, uma das maiores libertações que Jesus oferece é o medo da desaprovação. Essa é a chave que traz paz interior. Se você espera que algum ser humano o faça feliz ou o mantenha feliz, vai acabar decepcionado. Nenhum ser humano tem a capacidade de suprir todas as suas necessidades e o manter constantemente feliz. Somente Deus pode suprir todas as suas necessidades. Pessoa nenhuma tem a capacidade de dar toda a segurança, aprovação, aceitação e amor de que você precisa. Não importa o que possam lhe prometer. Se você espera que elas supram necessidades que somente Deus pode suprir, está sendo injusto, está condenando-as ao fracasso e está condenando você mesmo à amargura. Por outro lado, Deus prometeu repetidas vezes nunca se esquecer de você, nunca o abandonar, nunca o rejeitar. A Bíblia diz: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Esta é uma verdade com a qual você pode contar. É uma rocha sólida sobre o qual pode edificar sua identidade, sua segurança e sua felicidade. Lembre-se de que o que agora parece tão importante é somente temporário. À luz da eternidade, o que as outras pessoas pensam de você agora de fato não tem importância. Na verdade, em poucos anos, provavelmente, já não terá importância. Você consegue se lembrar das pessoas cujas opiniões eram as mais importantes para você quando estava na escola? Quão importantes são as opiniões dessas pessoas hoje? É provável que já não tenham importância alguma hoje. O que parecia tão importante naquela época agora é irrelevante. Buscar a aprovação dos outros é sempre uma atividade de curto prazo. Os benefícios nunca são duradouros. Tudo ao nosso redor hoje nos diz que riqueza, sucesso e fama conquistarão a aprovação dos outros, mas a verdade é que nenhum deles é permanente. Eles são todos temporários. Deus diz: o mundo e tudo nele que as pessoas cobiçam passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus vivem eternamente. Lembrar-se de que tenho de agradar a apenas uma pessoa. Se o que estou fazendo agrada a Deus, então é a coisa certa a fazer e posso parar de me preocupar com as reações dos outros. Essa atitude simplifica dramaticamente a vida. Também me mantém afastado do pecado da idolatria. Nos 10 mandamentos, os 2 princípios são: você não deve ter nenhum outro Deus além de mim. E você não fará ídolos algum. Um ídolo é qualquer coisa que ponho em primeiro lugar em minha vida antes de Deus. Se a aprovação de alguém é mais importante para mim do que a aprovação de Deus, então essa pessoa se tornou um ídolo em minha vida. Jesus disse que é impossível termos 2 deuses em nossa vida. Ninguém pode servir a 2 senhores. Você precisa escolher. Como disse Paulo, não estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, mas a aprovação de Deus. Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, então não seria servo de Cristo.
Essa verdade de que devo agradar somente a Deus é um fator importante para você não ser manipulado pela desaprovação dos outros. O motivo pelo qual Jesus não era abalado pelas críticas, nem pelo temor da rejeição, é que ele vivia para o agrado de um só. Ele disse: Não busco agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Para sermos como ele, precisamos agir da mesma forma. Lembrar-se de que um dia vou prestar contas da minha vida a Deus. Haverá um dia para ajustar contas. A Bíblia diz: sim, cada um de nós dará contas de si a Deus. Não precisará explicar tudo o que disse, o que disser e fizer. Essa é uma lembrança que nos traz sobriedade. Se nos lembrarmos disso, mudaremos nossa forma de viver cada dia e para quem vivemos. Sua coragem será fortalecida quando disser não às coisas sobre as quais preferia não ter o que explicar a Deus um dia. Naqueles momentos em que for tentado a diluir a verdade, transigir suas crenças ou negar sua fé, lembre-se de que Jesus não negou você. Ele morreu na cruz publicamente por você. Então, agora, Jesus e aqueles a quem santifica têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-lo irmãos e irmãs. Jesus não se envergonha de você. Ele o declara parte de sua família se você se arrependeu de seus pecados e creu nele para a salvação. Contudo, a pergunta é: por causa de seu medo da desaprovação, você se envergonhou de Jesus? Lembre-se de que um dia prestará contas a ele. E Jesus disse: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Jesus irá envergonhar-se de você um dia, porque você se envergonhou dele. Lembrar-se de que Jesus me moldou para ser eu mesmo, não outra pessoa. Essa é a última verdade a qual nos agarramos. No início deste livro, mencionei que, quando você chegar ao céu, você não vai dizer: por que você não foi mais parecido com seu irmão, sua mãe ou seu pai? Deus não vai perguntar: você era popular? Todas as pessoas gostavam de você e você satisfez todas as expectativas delas? Não. Deus vai dizer: você cumpriu o propósito pelo qual o criei. Nesses 2 últimos capítulos, expliquei os 2 maiores empecilhos para viver a vida que Deus designou para você: o desejo de ser como os outros, a inveja, e o desejo de ser aprovado pelos outros. Essas armadilhas são sutis, mas elas distraem e desviam milhares de pessoas do propósito para o qual foram criadas. Depois de conversar com muitas pessoas, sei que todos nós precisamos de apoio contínuo. É por isso que empenhei o restante da minha vida para ajudar você em sua jornada. Minha oração sincera é que você comece a desfrutar de tudo que Deus tem preparado para você. Homem algum já viu, ouviu ou imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. A felicidade é uma escolha minha. Não preciso de aprovação de ninguém para ser feliz. E a pergunta para meditarmos: que opinião é mais importante para mim? Que palavra incrível!
que Deus possa ter falado ao seu coração e possa ter mostrado a você aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser ajeitado. Então, o segredo é arrepender-se, buscar a Deus e ser quem você é. Este livro foi um livro incrível para mim. Espero que tenha sido para você. Uma Vida com Propósitos, livro de Rick Warren. Para que estou na Terra? Você é único e você é imprescindível nessa terra. Seja você como Deus criou para ser. Um grande abraço e até a próxima.